Olá, tudo bem? Que bom que vocês estão aí do outro lado da tela, porque a gente vai começar um bate-papo muito bacana aqui hoje. Hoje eu estou com o arquiteto Paulo Lindenberg, que eu tenho o prazer de chamar de Paulinho, porque eu sou mais velho que ele é um garoto ainda, mas a gente se conhece já há um bom tempo, antes da vida profissional, e aí Manaus, como uma grande cidade pequena, a gente acaba circulando nos mesmos lugares, andava nos mesmos colégios, frequentava a mesma turma, e aí o destino nos colocou próximo. E agora, mais do que tudo, a gente tem um projeto junto, né? Que é o Fico Le feliz. Jardin, eu também, que eu acho que ficou incrível. Tem muito, e eu queria aí, Paulinho, te Só para deixar muito. ressaltar, sempre desejei muito trabalhar para vocês, tá? Era só um. A gente já Só tinha para falado ressaltar. sobre isso lá atrás, né? Já, sempre. E a gente vai ter um meeting hoje para falar com alguns corretores, para inclusive conversar sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Quer contextualizar, eu acho que primeiro a linha criativa do projeto, os desafios que a gente tem para fazer e como que a gente chega naquele resultado, sabe, Paulinho? O que eu fico vendo é que as pessoas às vezes falam muito do produto, mas ninguém evidencia qual foi a linha criativa e qual foi o esforço que a gente fez para chegar naquele resultado bacana. Quantas horas de cadeira a gente tem para que aquilo aconteça e fique redondo, que fique bonito, porque a gente não está construindo nem casa nem apartamento, é lar, né? É isso aí. Que é uma outra história. Então, Paulinho, à vontade para você se apresentar, porque você vai passar em Fortaleza, Opa. vai ter um monte de cearense que vai conhecer Vou tá lá você em outubro. agora. Então, vamos lá, à vontade, Paulinho. Que bom. Obrigado, Tony, por estar aqui para a gente poder falar mais a respeito do projeto. Eu acho que é um projeto que não é muito corriqueiro. Casas e sobrados com essa dimensão, com essa localização, Manaus não tem o hábito de receber produtos assim ou serem apresentados para o nosso mercado. Então, eu vi isso como uma oportunidade, né? Não só para o nosso escritório, mas, como eu comentei, de poder estar trabalhando com vocês e a gente poder desenvolver esse projeto junto. Agora, se a gente entrar no aspecto de desafio, eu não encaro dessa forma. Eu acho que fazer uma casa, um sobrado, é muita transparência, muito verde, muita energia. É uma coisa muito... É puramente inspiração, né? Do que realmente um desafio, porque é muito prazeroso. Né? Então, é lógico que a gente bota no contexto da conversa o mercado, o resultado, né? Não deixa de ser um negócio. Mas o meu objetivo, o meu trabalho, desculpa, mas é um pouco mais romântico. Porque eu estou trabalhando para o cliente final. Eu tenho que fazer para ele sensações que eu gostaria de ter no meu dia a dia, com a minha família, com meus filhos, ou morando só, o que seja. Né? Então, trazer o estilo do projeto, definir isso daí, eu acho que é uma definição casada entre várias pessoas, mas tentar criar uma harmonização elegante, agradável, equilibrada, né? Então, eu sinceramente, desafio, para mim é o mercado que vai determinar. Para mim é só prazer, né? Um projeto como esse. Eu sou consumidor de sobrado, de casa, eu moro em um. Eu sei o significado disso, eu sei a importância. Eu recuso os convites para sair no domingo para ficar na minha casa. Eu curto ficar nela, né? Então, eu acho que esse é o principal objetivo. É a principal razão de um produto como esse, entendeu? O que eu acho muito bacana de um bate-papo como esse é porque eu represento uma empresa que não está só no norte, né? Então, entenda, o Tony que mora lá no Nordeste, quando vem para cá, ele se transforma numa pessoa do Norte, e quando ele vai para o Nordeste, ele se transforma num morador do Nordeste, e os projetos são completamente diferentes por isso. Sim. Porque a gente tem que respeitar muito a regionalidade. E aí, pegando esse teu gancho, eu te digo, como é que tu, como arquiteto, ao longo desses anos, tem visto essa modificação urbana ao longo de Manaus? Porque a gente tem regiões que eram pouco habitadas, ficaram mais habitadas, região que eram de preferência, e hoje, quando eu passo aqui, eu percebo que mudou completamente o cenário, talvez ela virou comercial e as pessoas foram para um outro lugar. Como é que você está vendo essa movimentação aqui? A gente conversou há pouco. Eu vejo Manaus uma cidade mundial, uma cidade internacional. É que eu acho que muitos dos que moram aqui não têm essa percepção, não param para pensar dessa forma. A nossa cidade vira cotidiano. Eu sempre brinco, eu adoro São Paulo, mas jamais moraria lá. Por quê? Para poder sempre ir para lá, quero ir no teatro, bons restaurantes, jamais moraria lá, né? Então, o fato de poder ir, você valoriza muito. A partir do momento que você está nela, parece que entra numa rotina. Sim, né? sim. Você estava lá ontem, inclusive, né? Eu estava lá ontem, exato, Mas eu acho assim, Manaus, tudo se transforma muito rápido.
cada vez mais rápido, né? Se a gente for falar da história de Manaus, a gente pode falar de ciclo da borracha, né? Que já foi um grande boom, né? Questão da parte industrial da cidade, o distrito industrial, né? Foi outro boom, Zona Franca, né? Acho que foi assim que nós viemos parar aqui, não? Nossos pais vieram para exatamente. Nossos pais vieram para cá por isso. A gente pode falar de algo mais recente, ciclo pós-Copa ou pré-Copa, né? Que foi um outro aporte grande de investimento. A gente pode entrar em vários cenários de questionar situações e tudo, mas houve um grande boom no setor hoteleiro, comercial. Então, isso a gente pode encarar dessa forma. Mas vendo Manaus como uma cidade internacional, uma cidade mundial, ela está conectada com o mundo inteiro. De certa forma, seja turística, seja em questões culturais, visuais. A gente é sempre consumo de desejo para o mundo inteiro. Então, pulmão verde do mundo, a Amazônia, né? Exato. Então, isso se traduzindo na arquitetura, essa conexão, esse fato da gente estar interligado com tudo, as coisas também chegam aqui com certa velocidade. A gente hoje, estilo arquitetônico é muito particular, né? Você pode estar na Amazônia, mas você quer um estilo altamente europeu, uma coisa muito característica de uma outra região do país, do mundo, ou a gente pode querer entender dessa forma. Eu acho que hoje a arquitetura é mundial, né? Meu ponto de vista. Mas os aspectos regionais que a gente tem que considerar, independente do estilo, a gente quer trabalhar com o quê? Transparência, o verde, coisas que a gente estava falando daqui a pouco. A energia do solo, de você poder pisar, andar na mata. Isso não tem em qualquer lugar. É verdade, né? Aqui a gente pode trabalhar com aço, com pedra, mas esses aspectos, esse resultado que o cenário nos traz como sensação para dentro da obra, isso é algo potente que nós podemos utilizar. Temos o direito e o dever, né, de trazer isso para dentro do imóvel, né, dentro da construção, dentro da casa, dentro do lar, seja qualquer definição que a gente dê. Então, eu acho que Manaus é muita potência em todos os aspectos. E o que você está falando você estava falando aqui, aí a gente fica viajando no que você está falando, que como o Brasil ele tem uma extensão territorial muito grande, e por isso que eu falo que eu tenho que desligar uma chave para um outro, porque imagina, se a gente também tivesse obra no Rio Grande do Sul, outra chave, né? Então, o Brasil é um grande país que fala português. São muitos países dentro de um país só. E realmente faz muito sentido quase isso. Um continente. É isso aí, exatamente. Se você olhar as dimensões territoriais, como são muito grandes, a forma do povo se relacionar, da cultura, do português, do relevo, do clima, é impressionante. E isso me leva muito... Quando eu estava ontem, eu fui no terreno do Le Jardin, seu filho. Sim, nossa. Vários pais. E aí, o nosso engenheiro, ele está completamente apaixonado pela obra. Ele é um parceirão, tem o mesmo tempo de casa que eu. E isso é você vai importante, conhecer muito. Ele é um apaixonado pela colmeia, como eu sou. Não, eu digo assim, é importante no fato assim, de ele estar tão focado não somente em entregar algo, de proporcionar algo, está envolvido em proporcionar. Isso mas porque também tem uma história da colmeia, assim, puxando não a sardinha só, mas ninguém que é executivo entrou como executivo. Então ele também não entrou como engenheiro. Então ele tem esse tempo de obra inteiro, ele foi estagiário e trabalhou em muitas obras. E era impressionante o amor dele falando do terreno ontem. A gente estava naquele sol enorme, ao tempo, e ele numa alegria muito grande, vai estar conosco hoje à noite. E aí eu começo te fazendo algumas perguntas que para mim foram marcantes. As árvores ficaram preservadas lá. As árvores que são importantes para nós. Isso estava tudo pensado no projeto desde o começo, acredito. Isso já é uma pergunta, desculpa. Sim. Então vamos embora. E já estava pensado desde o começo? Isso, eu acho que é algo assim, Tony, que não precisa nem se entrar no aspecto da discussão do assunto. É quase que um pré-requisito, uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade no sentido mais puro, assim, né, de tirar proveito, tirar partido do que está sendo proporcionado antes mesmo de você botar qualquer prego ou primeira carrada de areia. O cenário está montado. O que ele pode me dar de volta, né? De que forma eu posso implantar para fazer dele o melhor resultado possível de espaço? Entender o espaço e transformá-lo, não 100%, mas mantendo ele na sua naturalidade no que for possível, tá dentro da nossa responsabilidade, né?
Até pelo fato de, como eu te falei, a gente vai levar esse resultado para quem vai usufruir. Ele não quer algo frio, ele não quer tijolo, ele não quer parede, ele não quer vidro, né? Isso aí está dentro de um pacote. A gente quer a sensação do ambiente. O ambiente vai traduzir toda essa leitura, né, do terreno. A gente trata de uma forma genérica, assim, de metragem, quantas unidades, mas esse resultado final quem vai determinar é eles. A gente tem que fazer pelos olhos dele. Manter a vegetação, a biofilia, seja em que aspecto, seja na biofilia ou no design biofílico, os dois estão ali presentes para a gente poder trabalhar. Um já está presente, a gente vai amar e poder transformá-lo ou mantê-lo da melhor forma possível. E o design, a gente vai trazer para dentro o que a gente propõe para fazer parte do conjunto, né? Das edificações, do lazer. Na verdade, essa questão de plantio, vegetação, não é mais exclusividade do lazer, né? Hoje a gente quer o home office para o lazer, hoje a gente quer a sala para o lazer, a gente quer uma cozinha, a gente quer a sala voltada para uma área verde. Isso é maravilhoso. E é impressionante como a plástica do projeto com o conceito biofílico dá humanidade para a coisa, né, cara? Você dá humanidade. Então, você chega no seu lar, aquilo que você falou, quando você tem o lar que você gosta, você fala, não, aqui tá bom demais, eu fiz esse negócio para ficar assim mesmo. E eu vejo que isso aconteceu lá, porque para quem não conhece, o Le Jardin, ele fica num bairro chamado Parque das Laranjeiras, em Manaus. E a gente tem lá uma extensão que a gente consegue ir para várias vertentes da cidade de forma muito fácil. Então, ele é um bairro que virou central. E a gente tem um terreno de 23 mil metros quadrados que a gente fez uma plástica que eu achei incrível desde a entrada. Aquela fachada é incrível. Quando você começou a criar aquela fachada, como foi aquele projeto? Que eu achei de uma sensibilidade, de um requinte, sabe? Com o conceito biofílico, porque inclusive a árvore da entrada que está lá... Está mantida lá. Está mantida, é a árvore que está representada no nosso folder na frente do... Nada mais significativo do que você morar num novo empreendimento e saber que já existiam, entre aspas, moradores naquele local que fazem parte hoje do teu ambiente, né? Eu acho isso maravilhoso, porque, mais uma vez, isso ressignifica, né? Você valoriza ainda muito mais, né? Isso aqui cria importância para você do contexto geral do teu condomínio. É o meu condomínio, é a minha casa, enfim. Mas eu sempre trato, assim, a guarita, a portaria, o acesso, essa entrada, esse convite que um condomínio esse convite é uma palavra, eu acho que é forte, é isso aí. Tem que ser algo generoso e tem que mostrar espaço, tem que trabalhar em condomínios que o objetivo é adensar demais. Isso compromete um pouco a sensibilidade do projeto de arquitetura. Mas você se sentir convidado, entrando num grande acesso, confortável, onde você pode estacionar, uma guarita mais horizontal, elegante, sem grandes proporções que possam passar um aspecto assim. Não é criar imponência, é criar elegância, suavidade. E a gente conseguiu fazer isso com muita clareza. As vegetações, as árvores, elas já fazem um papel vertical de grandiosidade. Deixa esse papel para a natureza, né? É tudo que a gente mais quer. Então a gente tenta só fazer a composição e a integração entre elas, né? Eu acho que isso daí foi uma chave assim fundamental em todo o desenho do projeto. Eu te confesso que quando eu vi o convite, como bem disse você, eu falei, esse convite está diferente. Exatamente isso. Deixa a imponência para o verde, né? Isso aí. Deixa a humanização falar maior do que o concreto. Vai falar por si só. Quando as pessoas chegarem lá, elas vão perceber nada que foi plantio. Lógico que vão haver composições, que aí entra, como eu te falei, o design biofílico. Sim. Né? Eles vão se compor ali com as vegetações existentes. Mas vai ser muito perceptível que já existia antes do condomínio ali. Isso é bom demais. É incrível, incrível. Quando a gente fala assim, e aí, Paulinho, eu comecei a ver o produto, eu nem vou falar aqui de lazer, porque a gente fala isso depois. Mas a concepção da casa. E eu me lembro que a primeira vez que eu tive uma reunião com você, há muitos anos atrás, eu não tinha ainda essa linguagem de falar com arquiteto, e você falava assim, não, Tony, a plástica do projeto, a gente vai criar uma linha horizontal. Eu falei, poxa, Paulinho fala bonito demais. E aí eu tô olhando para essa casa, é meio neoclássico. Como é que foi essa concepção dessa plástica
olhando para casa, porque ela é encantadora, na minha opinião. Sim, eu também acho. Como foi o projeto? Como é que você pensou nisso? Como chegou nesse resultado? E é engraçado, porque isso foge um pouco do estilo corriqueiro do nosso escritório. Mas a gente queria passar um aspecto assim de elegância, né? De casa, um estilo muito moderno, ele impressiona, né? Mas um estilo mais clássico, ele agrada. Atemporal, né? É, exato, ele agrada. Lógico que a gente quer estilos modernosos e tudo, desenhos com perfis metálicos, pedra, madeira, uma composição concreta aparente e tudo mais. É uma tendência de décadas atrás e está se tornando novamente aqui. Mas a gente queria dar um aspecto de elegância, de tranquilidade, de mansidão. Então esse foi o principal item para a questão plástica. Vamos tratar dessa forma. Mas lógico, a gente está falando sobre fachada, a gente está falando sobre desenho, design da casa, mas a gente sabe que ninguém mora na rua. A gente mora dentro, na planta. Sim. Nas soluções. É importante a gente ter esse ponto de vista. Então, eu te falo como consumidor. Eu transformo minha casa constantemente. Eu estou sempre vendo maneiras de tornar ela um ambiente ainda melhor para mim. Eu já não tenho, como eu te falei, eu já não tenho grandes pretensões de ficar saindo da minha casa. Eu curto ficar nela. Eu fiz ela de uma maneira que ela me proporciona isso. Eu levo essa sensação para o meu projeto. O que mais me agrada? O que mais reflete valor para mim? Valor não é riqueza, não é o valor do piso, não é o valor da luminária, entendeu? Não é o valor das obras de arte. Para mim é luz, transparência. Você poder trazer informações do entorno da casa para quase todos os ambientes. Por onde eu estou andando, eu tenho uma sensação agradável. Eu estou na cozinha, eu estou vendo meu jardim. Eu estou na minha sala, meu jardim está do meu lado. Eu estou entrando em casa, eu vejo um paisagismo muito frondoso, agradável. Isso é riqueza, né? Isso para mim que traduz. O resto é tudo muito pessoal. O que é valor para mim no aspecto material? Mas a sensação, eu venho repetindo essa palavra porque é exatamente, para mim, esse é o aspecto principal. Quando a pessoa entra, a sensação que ela tem, como é que eu vou me sentir nesse ambiente? Ela tem que se sentir bem. Não existe produto que seja absorvido pelo mercado que passe uma frieza de números. Não existem números. Não. Existe um público que vai consumir, que vai viver, que vai botar seus filhos ali para conviver, morarem dentro... É um lar, né, cara? Um lar. Tem sentimento. No maior sentido da palavra. Ali é casa, são pessoas, é amor, é família, entendeu? A gente que entrega tijolo, vidro, mas a sensação é o conjunto de todas elas. É, assim. Casa é um barato por causa disso. Todas são iguais, eu sempre brinco assim, todas as casas são iguais. É 3, 4 quartos, é sala, cozinha, garagem, mas a forma de você usar que muda o formato dela, entendeu? E cada um vai transformar e vai fazer dessa casa o melhor formato para se viver no dia a dia. Não tenho dúvida disso. Isso que você está falando é incrível, porque enquanto você fala, eu fico aqui pensando, eu sou amazonense, então faz muito sentido o que você está falando, porque o teu condomínio é feito para amazonense, para quem mora aqui, para quem está aqui. E aí, como casa tem muito sentimento, eu me lembro da minha mãe, né? E a minha mãe é muito acima do tempo, Paulinho. Quando a gente era garoto, a gente morava aqui no Parque 10, no bairro aqui do lado, e a minha mãe tinha um jardim de inverno. Mas ela quebrou a casa inteira, eu tô te falando de quase 40 anos atrás. Eu tinha 7 ou 8 anos de idade, 10 anos de idade quando ela fez isso. E naquela época a gente ainda tinha a cultura, ela terminava entre uma consulta e outra, a gente vinha almoçar em casa, né? O tempo bom que se podia fazer isso. Isso não tem preço. Não, e quando ela almoçava em casa... Eu não abro mão disso, tá, Tony? Você faz isso até hoje? Consegue? Não, é fundamental. Ela conseguia vir almoçar em casa, ela falava assim, agora eu vou descansar meia hora. E o jardim de inverno da minha mãe tinha uma chuva artificial. Ela tinha feito o jardim de inverno dentro do quarto dela, que era muito artesanal, mas a gente abria um registro. E em cima das vigas de concreto que fechavam o jardim de inverno na época, tinha um cano que era furado. E tinha muito verde, ela ligava e tinha uma chuva para ela dormir na hora do almoço. Quando eu vi essa casa nossa, nós temos um jardim de inverno na sala, completamente envidraçado, que dá uma sensação de amplitude, da iluminação natural, charme, elegância. E isso, aí eu te falo,
se eu tivesse morando aqui, eu ia amar morar nesse lugar. São pequenas mudanças que transformam o ambiente. Total, Aí, total, Tony, total, é mais uma vez aquilo que é riqueza, valor para cada um, né? Agora, isso é qualidade de vida. Total, total. Então, essa sensação térmica, né? Visual, acústica. Para tua mãe, o fato de estar ouvindo a água, descansando, para ela aquilo ali era qualidade de vida, era meia hora que talvez ela pudesse estar desejando antes de almoçar. Cara, eu não vejo a hora de ir ali pro meu local e poder usufruir daquilo. Porque se eu morasse aqui, eu ia ter uma chuvinha artificial nesse lugar. Eu falei, hoje eu quero chover. Hoje eu vou tomar vinho aqui de noite, vou ler com meus amigos aqui, mas eu quero que esteja chovendo, porque nós temos que ver a água caindo pelo vidro. Eu faria isso. Essa casa, ela proporciona isso. Mais do que isso, Paulo. Quando eu comecei a ver o projeto, às vezes eu vou em alguns lugares aqui em Manaus, visitar algum amigo, e o porteiro fala assim, você sabe chegar? Eu falo, não. Só um minuto, que esse motociclista, que esse motoqueiro vai acompanhar você, porque você se perde, a coisa fica complicada para chegar no lugar onde você vai. O Le Jardin é tudo orgânico, você vai... segue o fluxo, vai tranquilo que você vai chegar onde você quer, só procura o número. E eu nem tô te falando aqui da beleza do lazer que vocês criaram, sabe, do projeto, que você vê que é feito para a família, para quem gosta de receber aquela área de churrasqueira que integra com a piscina, aquilo eu achei de uma preciosidade incrível. E sabe qual é o grande diferencial disso, dessa integração? É o que eu sempre digo. Eu faço casas constantemente para clientes. Eu faço, às vezes, em determinada empresa de um cliente, a gente acaba fazendo a casa dele também. Isso cria uma relação de confiança, amizade e você entra nos aspectos pessoais da família, muito bacana. É uma relação de confiança, assim, que eu dou muito respeito. A minha responsabilidade só aumenta. Então, essa integração é o que eu digo. A gente consegue fazer com que a casa seja maior sem aumentar a metragem. É aquela sensação que minha casa realmente é grande. Não necessariamente porque eu dobrei a metragem ou ampliei alguma coisa. Ela não é dimensionada, ela é o tamanho que eu preciso para... Exato. E transformar uma casa e dar esse aspecto de grandiosidade ou de amplitude é descompartimentar. A ideia hoje é descompartimentar a casa, né? Você ter espaços direcionados, específicos para cada uso. Não, hoje eu tenho um escritório na minha casa, coisa que eu jamais imaginei que eu teria. Mas eu falei, eu não vou fazer um escritório com uma mesa convencional para me trabalhar. Minha esposa trabalha e reza lá, meus filhos estudam, eu tomo café, eu assisto TV. E o mais importante, o jardim dos fundos da minha casa estão diretamente ligados com esse ambiente, entendeu? A minha sala totalmente integrada com espaços semelhantes a esse que você está dizendo. Então, o Le Jardin, a gente procurou traduzir um pouco isso, na escala dele. Piscina, é isso aí que você está falando, na escala né? dele. Eu estou na cozinha, eu vou estar vendo meu jardim. Eu vou estar na minha sala, eu vou estar vendo meu jardim. Eu estou chegando em casa, eu tenho essa sensação. Isso é o mais importante, entendeu? Isso é riqueza para mim, isso nem se discute. Eu tenho visto, o aproveitamento lá foi incrível. Eu fiquei muito seduzido quando eu vi. E às vezes é uma troca tão simples. Tira essa parede. Estende um pouco mais esse vidro. Ah, que vidro tem um preço. Não, isso aí é outro aspecto, não é valor de moeda, valor financeiro. Mensurável. Não, os valores são para cada um. E engraçado, nós temos 82 casas, que é uma escala maravilhosa para um condomínio de casas. A gente não está, como a gente conversou anteriormente, a gente não está morando num condomínio de 400, 500 unidades. Não, exato. A gente tá 82 unidades. Muito mais fácil de administrar. Uma escala agradável. Muito mais fácil de falar oi pro seu vizinho, né? Você, dependendo do ponto de vista, você não está longe de nada dentro do condomínio. Você não precisa pulverizar grandes espaços por todo o condomínio porque ele tem uma dimensão enorme. Não, ele é agradável, é um pocket park ali, um condomíniozinho pequeno, palpável, né? Então, eu acho que essa escala é maravilhosa no condomínio. Eu acho. Para você que está nos assistindo aí, o Le Jardin, ele tem um conceito, na minha opinião, arquitetônico atemporal, né? Se não Veneza, não era Veneza, se não, né? Se a gente não estivesse falando de arquitetura neoclássica para a vida inteira, é meio Garota de Ipanema, Vinícius de Moraes, assim, daqui a 200 anos, quando ela tocar, alguém vai falar, escuta essa música que isso é Vinícius de Moraes. Até porque quando eu estava falando em estilo mais moderno, isso agrada muita gente, mas nem todos. Um estilo mais atemporal, a pessoa pode até dizer, não é o meu estilo, mas me agrada muito.
Exatamente. Entendeu? É gostoso estar aqui. Eu consumiria, eu teria um espaço desse, eu adquiriria, sabe? Então, eu acho que essa sensação você tem que passar. Então, assim, o resumo para quem está ouvindo e não conhece ainda, para quem está assistindo, senhores, o Le Jardin é um condomínio numa área de mais ou menos 23 mil metros quadrados, com apenas 82 casas, com estilo atemporal, porque é neoclássico, então é gostoso de olhar. As cores, elas conversam com você e tem todo esse romantismo da gente estar localizado de fácil acesso, num bairro que já aconteceu. Isso. Então você tem serviço muito próximo daquilo, tudo. Você vai de escola a drogaria. Isso aí. Serviço, comércio, um polo gastronômico muito forte ali Isso perto. Mesmo. Um condomínio seguro, que tem uma guarita na frente que te convida para entrar. Uma casa que, um sobrado, que eu achei sensacional, que você tem a opção de ter, inclusive, dormitório embaixo e em cima, do jeito que você quiser. Porque hoje você não compra a sua casa, você compra primeiro o endereço. Exato. Então, ali é a união das duas coisas que a Colmeia conseguiu produzir. Um bom projeto, uma boa residência, uma boa casa, juntamente com uma excelente localização. Essa é a sinergia perfeita, né? Para o mercado, enfim. Acho, e a planta ficou desenvolvida, a gente conseguiu dar o charme. Esse jardim de inverno, para mim, te falo, que mexeu comigo, ele foi dentro, assim, quando bateu, eu falei, me lembrei da minha mãe. Legal, e eu olhava e falava assim, mas a mamãe dá um valor danado, porque eu era uma criança, né, cara? Hoje eu entendo. Chegar em casa, ver a Nanda e ter um lugar daquele, eu falei, deita aqui com o papai um pouquinho. Papai chegou do trabalho, vamos ligar. Isso é sensacional. Esses espaços fazem com que, Tony, a gente consiga talvez ter um nível de concentração maior, porque a gente se sente mais à vontade. Né? A retenção de informação. Hoje, home office são em contextos, ou seja, home office ou de grandes empresas, são em contextos com esse conceito, com essa vertente, sabe? Aí. Você consegue reter mais informações, você consegue se concentrar melhor, você sai um pouco daquela frieza do espaço. Voltar para casa, almoçar, para mim, eu recarrego energia. Isso que eu estava comentando com você, a gente não acabou só... Mas isso eu recarrego energia voltando em casa. Eu vejo minha esposa, eu vejo meus filhos... Sabe? Volto revigorado pro escritório. E olha que eu gosto de estar muito no escritório. Isso faz todo sentido. Parece que na rua a gente tá com a armadura, porque a gente tá chega em casa, tira a armadura e fala assim... Gente, vem cá, deixa eu voltar de novo lá, mas aqui deixa é o meu castelo. Esse é o meu castelo. É isso, né? Aí. E essa casa nossa tem isso, né? É por isso que eu digo, a palavra que eu acho que determina muito isso, determina a nossa casa, a minha, a sua, e a de quem vier morar no Le Jardin. É mansidão, é tranquilidade. Que maravilha, que maravilha. Eu acho que isso é o mais importante. Isso é a nossa obrigação em projeto, transformar em realidade, né? Esse aspecto geral do condomínio, eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que tudo isso que você está falando faz muito sentido. E assim, para a gente finalizar, na tua opinião, vendo tudo isso que aconteceu de transformação de uma cidade como Manaus, que teve depois do período de Zona Franca de Manaus, muita gente vindo ao mesmo tempo com a sua cultura, que fez essa cultura de Manaus, que é incrível, só dá para entender o que é Manaus estando aqui. Como o projeto arquitetônico evoluiu ao longo do tempo, e você mesmo já falou, a gente teve vários períodos que tudo se transformou de novo. O que você vê que o nosso projeto, que é o Le Jardin, além dele ser atemporal, o que a gente pensou para que ele se mantenha, já finalizando, vivo por muito tempo? Você me deu uma série de exemplos aqui, mas quando você criou esse projeto, eu acho que teve um pensamento assim, bom, além de eu pensar no hoje, eu preciso pensar em amanhã, eu preciso pensar que essa pessoa vai morar daqui 20 anos, vai morar 15 anos. Como é que é essa criação na hora de conceber um produto? O que passa na cabeça de vocês do escritório quando vocês vão fazer um produto assim? Eu não quero me tornar repetitivo, mas isso é um pouco do que a gente conversou até agora. Você fugir um pouco do aspecto, o que existe nessa casa? Uma cozinha, uma sala de estar, uma sala de jantar, 3, 4 quartos? Não é isso. Para o produto, eu acho que se tornar atemporal e ele ter uma vida muito longa, é basicamente como eu uso a casa, como ela pode me devolver energias necessárias, porque quando a gente volta para casa é o nosso castelo, como você falou, é o nosso refúgio. Então, eu acho que são resultados que a gente vai percebendo na medida que a gente vai morando, vai vivendo.
mais uma vez, eu não quero ser repetitivo, não é tijolo, não é vidro, né? Então, eu acho que na medida quando você faz ou você desenvolve algo, você pensa em algo de uma maneira muito comercial, ela tá fadada a ter que ser transformada, ganhar ou receber um retrofit num curto período. Entendi. Você tem que fazer algo para ser consumido da maneira mais pura possível. Pura no sentido assim, porque o que a gente está tratando aqui no final é família. Quem vai morar dentro de cada uma delas são famílias. Pai, mãe, filho, filha, né? Então, eu acho que é isso, é espaço, é qualidade de vida. Isso que você está falando tem muito a ver com o Mais uma DNA vez, da eu acho que é a comédia. sexta ou sétima vez que eu falo, são sensações. Aham. É o que vai traduzir para mim aquela junção de ambientes ali que estão interligados, né? Eu vejo o sol batendo ali dentro de casa, eu vejo aquela transparência vindo com as vegetações, e ao mesmo tempo eu estou vendo meu carro ali na frente de casa, né? Mas eu olho, pô, tem meu carro, eu posso voltar para o escritório, mas poxa, eu gostaria de estar aqui, mas sexta-feira, sábado está chegando, eu vou curtir isso plenamente o dia inteiro, né? E não necessariamente eu vou ter que convidar ninguém, eu quero curtir só com a minha família, é a sensação que eu tenho dentro da minha, Isso é entendeu? ótimo. É. Isso é ótimo, inclusive é bom a gente conversar com quem é apaixonado pelo que faz, porque a gente vê o amor assim, cara, Se a gente não, latente do que se você a está gente não fazendo, sabia? entender, se a gente não entender, por isso que é fácil falar do nosso trabalho, é fácil falar do meu, é fácil falar do você, Aham. falar do seu. Quando a gente ama o que faz. E a gente sabe Claro, claro. o objetivo final disso, né? Então, é muito fácil significar toda essa importância, muito fácil. Então, gente, para você que está escutando e nos assistindo, tem muito amor envolvido nesse projeto, que não é simplesmente tijolo por tijolo. E é isso que faz, não só do Le Jardin, mas que faz da Construtora Colmeia, uma construtora que tem aí, indo para os seus 44 anos, e entendendo essa mudança. Porque nós não construímos moradia, nós fazemos lar, nós construímos relação de confiança, relação de amizade, longevidade. E o Le Jardin, que vocês vão ver algumas imagens passando aí, é um condomínio incrível, na minha opinião, que quando estiver pronto vai ser objeto de desejo de muita gente. As obras já iniciaram, nosso canteiro está incrível e eu pretendo voltar a Manaus todos os meses, porque eu sentia falta também, sabe? Você é caboquinho. Sou daqui, né, cara? Você sabe que eu caboquinho. saio de manhã e tenho um café no hotel, eu vou na rua para comer o da rua. Opa. Eu falo assim, um café preto e um Não X tem caboquinho preço. todo dia. Eu cheguei hoje, a moça falou, é o seu X caboquinho. Eu falei, exatamente. Ela já sabe Não como... esqueça de mim, não. Não, de jeito nenhum. Que eu lembro de você todo dia. É isso aí. Paulinho, sua câmera, se despeça do pessoal, deixa o seu, Tony, obrigado. seu alô. Lembre-se que você vai ser visto por Manaus, quem lhe conhece, e agora vai ter um monte de gente em Fortaleza aí que vai conhecer o seu trabalho, inclusive. né? Eu só posso agradecer a oportunidade de ter desenvolvido esse projeto aí pro Ronaldo, pro Otacílio, pra Tatiana, para você, a gente ter discutido isso durante muito tempo. Eu sei que a importância que a Colmeia dá para os produtos que ela desenvolve, o cuidado que ela tem, eu percebo isso conversando com todos. Isso tem um valor muito grande. A gente consegue diferenciar as empresas dessa forma e as empresas mais importantes, as mais longevas. Vocês só aumentam a minha responsabilidade, porque eu quero, numa próxima oportunidade, a gente atingir objetivos tão mais significativos ou quanto em relação a esse que nós fizemos juntos. Então, só agradecimento. Eu te agradeço muito. Maravilha, Paulinho. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, Tony. Disponha. Abraço.